Ó, caçapa! Caçapa! Não teve caçapa pro Mengão ontem, Marcelo Duó, no tempo normal. Mas a história não lembra desses detalhes. A história não lembra que o time não fez uma grande partida. Aliás, o torcedor do Flamengo, essa nova geração, Fernanda Caldas, está aqui no estúdio, é muito mal acostumada. Eu sou de uma época que o Flamengo não passava da fase de grupo da Libertadores. Agora chega na semifinal da Libertadores mais uma vez e o pessoal blasé não jogou muito bem. Essa rapaziada não entendeu nada. Como vai você, Marcelo Duó? O Flamengo é semifinalista da Copa Libertadores. Com isso, haters, tudo bem? Boa tarde, meus amores. Tudo certo aí? Fala, o Flamengo teve um perfeito dia de Corinthians ontem. Que isso? Foi. Deus ajudou, sofrimento, né? Até o fim. Deus ajudou. Deus ajudou ontem, não precisa ninguém ficar sabendo disso, mas Deus ajudou um pouquinho ontem, faz parte do show. Foi uma bela lição para o Flamengo ver o que é uma Libertadores, né? Porque Libertadores não aceita desaforo. Essa é a frase do dia, vale para flamenguistas e para São Paulinos, né? O Flamengo passou, o São Paulo passou uma vergonha ontem. Eu disse ontem depois do jogo, né, contra a LDU, São Paulo eliminado 1-0, que você pode chamar, né, Andreas, Ivan, Michele, o seu time de tudo. Ah, os caras não correm, os caras são ruins de... Mas a pior coisa é você dizer assim, o seu time é fraco. Porque quando você diz que o seu time é fraco, não tem solução. E o São Paulo, nesse mata-mata da Libertadores, ele foi fraco. Essa é a principal definição. O time não teve alma, o time não conseguiu botar a bola para a rede, teve aqui no Morumbi 3 chances incríveis, o Luciano não conseguiu botar a bola para dentro. E quem erra muito na Libertadores costuma ser punido com a desclassificação. São Paulo foi punido dessa forma e o Estudiantes também, porque o Estudiantes teve chance para eliminar o Flamengo e não o fez, foi para os pênaltis, perdeu os pênaltis, o Rossi brilhou, embora tenha falhado no gol do Estudiantes. Agora é uma outra história, tem um mês daqui para a semifinal, teremos 2 grandes semifinais, né? Flamengo e Racing, Palmeiras e LDU, e tá tudo se encaminhando para um reencontro, viu, Andreas e Ivan Brandão? Lá em Campo Rubro-Negro, tá? Território Rubro-Negro, Lima, estádio monumental. Você sabe, Marcelo Duó, que coisas da Band News FM, sou gratíssimo. Alô, Sheila Magalhães, todo o meu amor a você. A Sheila me mandou para fazer a cobertura da final da Libertadores de 2019. Difícil, Flamengo, né? E River Plate. E memorável aquele jogo. E ali o estádio monumental do Universitário é nosso, tá? É do Flamengo. Então vai jogar em casa com a sua torcida. Deus me livre. Pois então, se Deus quiser, estaremos lá, viu? Iremos juntos para a final da Sheila Magalhães, temos que reproduzir, tá? Reproduzir isso aí. Alô, Sheila Magalhães. O Ivan Brandão também. Vamos fazer o programa de lá. Nós 4 fazemos o programa de lá. O Duó, tem uma iniciativa bacana da Federação Paulista de Futebol, que eu acho importante a gente registrar, né? Tem sim, é algo que é triste na sua essência, né? Porque a gente vive já em São Paulo um futebol de torcida única, que é uma coisa horrorosa, que machuca a essência do esporte. É uma iniciativa bem polêmica e bem criticável do Ministério Público, porque está mais do que provado que o problema não está no campo de futebol. Mas no campo de futebol acontecem coisas absurdas, como, por exemplo, nos campeonatos de base. Eu não estou falando o antigo juvenil e júnior, aspirantes, não. É sub-11, é sub-10, é sub-12. São crianças começando a sua iniciativa, a sua vida no esporte, que estão lá para aprender e para brincar, para se divertir, e são vítimas dos próprios familiares, que não conseguem se comportar minimamente dentro de um estádio de futebol e começam a brigar, a usar da homofobia, a usar de tudo aquilo que é absolutamente condenável numa arquibancada em qualquer lugar da sociedade, mostrando que o nosso problema é muito pior do que exatamente o futebol em si. É a paranoia da nossa sociedade. E a Federação Paulista de Futebol criou uma campanha Menos Ódio, Mais Futebol, deixando os pais de castigo. Vamos assistir. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste, eu até chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar, se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram a arquibancada, xingaram ele, bonequinha.
Ai, gente, sério. A gente fala tanto, né, de violência no futebol e aí a gente vê esses comportamentos sendo reproduzidos e a gente sabe, né, que essas crianças depois vão imitando também esse ciclo de violência, não acaba mais, né? Uma coisa impressionante. São crianças só ali e os pais fazendo uma coisa dessa, a ponto de ter que criar uma campanha, né, Edu? E acho que a gente tem que pensar, e muito ouvinte da Band News FM deve estar resmungando nesse momento, falando assim, mas quando eu era criança, o meu pai me batia, o meu pai fazia coisa muito pior comigo. E eu vou dizer para essas pessoas que as agendas dos psicanalistas, dos psicólogos e dos psiquiatras estão lotadas de pessoas que foram criadas dessa forma. E a gente não precisa reproduzir isso com esses meninos. A gente está matando o amor desses caras pelo futebol, tá cheio, né? O Andreasa trouxe isso essa semana, e eu vou aprofundar isso em breve nessa coluna aqui, de jogadores de futebol que entram em profunda depressão por causa do futebol. E isso não está certo, é esporte, é saúde. Isso não pode acontecer, isso não pode vir daqueles que, em tese, deveriam nos dar carinho e proteção, que são os nossos pais, né? Que as pessoas coloquem um pouco a mão na consciência, porque não dá para a gente viver da forma que a gente está vivendo, né? Só para uma nota, em junho desse ano aqui em Brasília, você falou sub-11, né, Edu? Houve um caso envolvendo o sub-9 do Capital, time aqui do Distrito Federal, que foi parar na polícia por causa de uma mãe xingando um atleta, inclusive com ofensas racistas, né? E foi parar na Polícia Civil que investigou o caso. A gente noticiou isso aqui na Capital Federal, mas você vê, um sub-9. Aqui, Ivan, em São Paulo, na temporada passada foram 34 casos contra 46 ocorrências em poucos meses esse ano. Um aumento absurdo de 12 casos, que parece pouco, mas não é. Então, por causa disso, a federação fechou os portões para 144 jogos dessas competições da Federação Paulista. Os meninos jogam com portões fechados, porque os pais não sabem se comportar. Aí não dá, né? Voltaremos muito a esse assunto aqui nessa coluna. Felizmente, presente no Tem Método. Beijo, Duó. Bom fim de semana, ótimo trabalho. Beijo, queridos. Valeu, Bom fim de Dó. semana para todo mundo. Até lá. Até